Eu me chamo Marcelo Miguel, eu sou uma pessoa branca, com os olhos verdes, cabelo curto, loiro, um loiro bem escuro, quase castanho. Eu estou utilizando uma camisa preta em gola V e por cima dessa camisa um casaco de tecido bem leve e ele é da cor cinza. Bem, hoje eu vou falar sobre o projeto de ensino que foi de monitoria da disciplina de atuação 4 do curso de bacharelado de atuação cênica. E o título desse projeto de ensino é Atuar, : percepção, coexistência e memória. Ele é um projeto que foi coordenado no tempo em que eu estive pela professora doutora Tatiana Mota Lima. Eu queria começar essa fala dividindo um pouco com vocês como que foi a experiência de ser monitor. A professora Tatiana ela tem uma abordagem laboratorial nos processos de construção cênica e sempre houve uma preocupação de que a gente pudesse preparar o espaço da sala de aula. E também um lugar onde sempre me colocava como responsável também, junto com os alunos e junto com a professora, de construir com esse coletivo um espaço para que o trabalho acontecesse. Tendo em vista que a gente vive numa sociedade cada vez mais corrida, cada vez mais utilitária, onde há uma grande competição da nossa atenção e onde a gente sente a nossa atenção hiperconectada a várias coisas, né? Então, como que o espaço da sala de aula pode ser um espaço onde esse aluno ele possa entrar em contato com a sua própria percepção, com a sensibilidade e também em contato com essa percepção que está em relação com as outras coisas que o circundam, né? Sejam elas coisas materiais, sejam elas outros seres ou os próprios colegas ali que estão partilhando da mesma experiência em sala de aula. Então, como que eu fazia essa preparação? Eu chegava cedo, abria as janelas da sala 604, que é uma sala muito particular, porque ela tem várias janelas grandes, e dessas janelas a gente consegue ver as árvores que existem atrás do CLA. E sempre é uma experiência também prazerosa estar dentro daquela sala, porque tem essa conexão muito forte com o que está fora do ambiente da sala de aula. E para a nossa investigação, no que a gente estava interessado, ter relação com esses outros seres que habitam a universidade, que não sejam somente os seres humanos, era uma coisa muito importante, uma coisa crucial. E aí, eu chegava na sala de aula, preparava o café, acendia as luzes, arrumava em cima de um balcão que a gente tem o café, que eu cuidava também dessas louças de café, tinha uns copinhos de plástico, uma toalha que eu estava sempre levando para casa para lavar. Isso, de alguma forma, já ia me preparando e preparando a minha atenção para estar naquele local, né? Podendo me fazer me desconectar de toda a correria do dia a dia e podendo entrar naquele universo da sala de aula. Isso também fazia com que os alunos chegassem diferentes, porque muitas vezes eles chegavam muito agitados na sala de aula e esse trabalho sobre si com os outros seres, né, porque ali eu estava em relação com o espaço, com essas árvores, com tudo, já fazia com que aquele ambiente atencional se transformasse e pudesse ser algo que não seguisse essa lógica da hiperaceleração, né? Era um lugar, posso dizer, de suspensão do tempo, onde o que importa mesmo é o trabalho sobre a atuação. E foi muito interessante, a gente teve também conosco uma orientanda da professora Tatiana, ela está no doutorado, a Evelyn Reginaldo, que fez alguns exercícios de uma artista chamada Rena Mireca, e esses exercícios eles têm o nome de exercícios plásticos. E são exercícios que ajudavam
né, a fazer um aquecimento desse grupo, e é um aquecimento que não diz respeito somente ao aquecimento físico do corpo, mas também tinha um aquecimento da imaginação, um aquecimento da ludicidade, um aquecimento da percepção. E isso era muito interessante nesses exercícios plásticos. Para o que a gente desejava, enquanto a professora Tatiana como professora e eu como monitor, desenvolver com aqueles alunos. E o nosso trabalho, ele começou a partir desse gancho da percepção, então sempre indicando a esses alunos, possibilitando a esses alunos um campo de convivência com os outros seres e com o espaço. E fazendo com que eles pudessem se sensibilizar em relação a isso. Depois a gente foi para um trabalho diretamente com a memória, e eram com memórias, muitas delas de infância. Por quê? Porque a gente tinha uma metáfora de trabalho que foi criada pela professora Tatiana Mata Lima, que é o liga-pontos. O que seria esse liga-pontos? É um momento em que você sente que você está conectado a outras parcerias, a coisas que são maiores que você. Isso não quer dizer que eu estou falando aqui de uma coisa espiritual. Pode ser que para aquele sujeito, na singularidade dele, ele leia como algo espiritual. Mas não necessariamente. É como se você pudesse sentir sendo pertencente e imerso à experiência de estar vivo. Então, um exemplo que a gente tinha, né, é o exemplo de você estar num espaço aberto em que você se sente conectado com os seres que estão em volta, né, as árvores, as flores, o céu, o sol, né, e não precisa ser só em ambientes abertos, pode ser uma experiência também de ambientes fechados. Mas é porque esse exemplo era bem recorrente. E aí isso seria a ideia de ligar pontos, como se você fosse o ponto, um ponto de todas essas coisas que estão em convivência com você e você se sente imerso nessas relações. E aí a metáfora com aquele jogo de infância, que você vai ligando os pontos e descobre um desenho quando termina de ligar esses pontos. Bom, aí os alunos trouxeram essas memórias de infância. Junto com essas memórias, a gente também trouxe, como um lugar de trabalho possível, os poemas do Manuel de Barros. E aí esses alunos eles criaram uma estrutura de cena a partir dessas memórias, buscando rememorar, reviver, trazer para o corpo aquelas experiências e aquelas parcerias que estavam na memória, e também permitindo com que essa memória ela fosse reatualizada com as parcerias que apareciam na própria sala de aula. E o que seriam essas parcerias? O espaço, a temperatura, os sons, o que está do lado de fora da janela, o que está do lado de dentro da sala, os outros colegas. Então, todas essas coisas eram parcerias para que esse ator pudesse agir ao mesmo tempo a partir de uma ação que é uma ação, isso é muito contraditório, uma ação passiva, né? Uma ação que recebe. A professora Tatiana também tem uma imagem que é da dupla seta. Então, enquanto a pessoa age, simultaneamente ela está sendo agida por essas coisas. E nessa pesquisa que a gente desenvolve, a ação ela nasce dessa relação. Da relação com as coisas e com o que as coisas estão fazendo com você também. E aí foi muito interessante, porque apareceram diversos parceiros dessas memórias. Teve uma atriz que a parceria dela na cena era com uma prima, que elas brigavam por uma peça de roupa e depois elas se vestiam para poder desfilar para os pais, para os parentes.
Tinha um ator que a parceria dele era com uma galinha e ele corria atrás de uma galinha. Então, foram aparecendo lugares de muita sensibilidade, de muita sutileza, e lugares que permitiam também essa suspensão desse tempo que a gente fala neoliberal, né? Esse tempo da competição, esse tempo da correria, esse tempo da hiperconexão. Então foi uma experiência muito sensível, tanto para nós, que estávamos ali como testemunhas, e como mediadores, como pedagogos de toda aquela situação que estava acontecendo, quanto para esses alunos que estavam ali na vivência da cena. E no final a gente tentou fazer uma costura entre essas cenas que gerou uma espécie de apresentação, né? Uma apresentação. Não diria que um espetáculo fechado, mas uma apresentação. E aí, recuperando um pouco essa noção de laboratório, não importava muito qual era o resultado do que os alunos estavam fazendo no sentido daquele último dia, mas o importante era até onde eles chegaram naquele dia com as cenas que eles estavam trabalhando. Então, e essa dimensão laboratorial ela fez parte do início ao fim do trabalho. Para mim, como monitor, foi uma experiência de muito aprendizado, de compreender que a sala de aula, eu que tenho o desejo de ser pedagogo, eu tenho o desejo de dar aulas, dou aulas, foi muito importante compreender que a sala de aula ela não começa na sala de aula física, mas ela também requer do professor, do pedagogo, do monitor, um trabalho antes. Um trabalho para que ele próprio expanda a sua percepção e que com isso ele possa ser um canal para perceber e mediar uma relação de abertura da percepção dos alunos. Esse foi o maior aprendizado que eu tive nesse projeto. Assim. E foi importante, foi a minha última disciplina da graduação e foi muito bom poder finalizar o meu trabalho com essa disciplina. Bom, eu agradeço a oportunidade de realizar a pesquisa na Unirio. Esse espaço ele é muito importante para mim, porque é um espaço de muita luta para chegar até ele. E, além disso, foi muito importante o incentivo financeiro dessa pesquisa, né? Até para subsidiar a minha presença nesse espaço. Então, o que eu posso fazer é agradecer a Unirio, agradecer ao corpo docente, agradecer à professora Tatiana Matalima por essa oportunidade, que a gente possa cada vez mais abrir espaços para que mais pessoas possam se encantar, se interessar, se relacionar com a pesquisa. Esse é o meu desejo. E a gente se vê por aí, que eu continuarei pesquisando. Muito obrigado pela oportunidade e até.